gravando aqui também, só um minutinho. Vamos lá. Quem se importa? Se vai ter água potável, Eu me importo. se vai vir chuva Eu me importo. ou se virá chuva demais. Quem se importa? Eu. Eu. Quem se importa se as pessoas são respeitadas? Eu me importo. Se o mundo está adotando energias renováveis, se estamos olhando não só para a Amazônia, mas para todos os nossos biomas. Eu me importo. A gente se importa. A gente, que faz parte do banco mais sustentável do planeta, se importa. É por se importar com eles, com elas, com toda a forma de vida, que a gente apoia projetos que diminuem a emissão de carbono, que a gente fala de um jeito que todo mundo entende, que a gente tem mulheres na nossa liderança. E é por se importar que a gente abraça a sustentabilidade, não só no meio ambiente, mas nos nossos negócios e na vida das pessoas. Sabe quem mais se importa com isso? Eu me importo. Eu. 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 Tchê. A gente. Eu. Eu. Eu? Eu me importo. A gente se importa. Se você também se importa, junte-se a nós. Banco do Brasil. Para tudo que você imaginar. Boa noite, gente. Tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o futuro da Amazônia, na Voz da Juventude. A gente vai trazer um pouquinho da história do Darlon Neres, que é vencedor do Prêmio Amazonense do Prêmio Chico Vive, e uma pessoa muito importante para a gente nessa luta que a gente vem travando ao longo dos tempos. E essa é a nossa última aula, né? Aqui a gente já passou pelas aulas magnas falando de imagem, de comunicação, de aprender com a floresta viva. E hoje a gente se encontra para costurar tudo isso. Uma pergunta muito simples, mas gigantesca, né? Qual futuro, que futuro a juventude quer para a Amazônia? Porque a Amazônia, ela não é só uma paisagem distante, né? Ela é casa, é corpo, é memória, é trabalho, é canto, é luta, é sonho, né? É realidade de muita gente que vive da floresta e pela floresta. E ninguém mais sabe sobre o futuro senão a juventude, né? Nós que estamos aqui, mas principalmente quem vive no território e tem esse direito de narrá-lo e poder de transformá-lo, né? Esse encontro não é uma palestra, não é uma roda aleatória, é uma roda de conversa clara e cheia de objetivos, é uma escuta, é uma troca. Também temos aqui o chat aberto, perguntas vivas, que são todas bem-vindas. Respeito ao território e as diferenças aqui, óbvio, não são celebradas, são nossos combinados. A Bibi está aqui, ela é nossa tradutora de Libras, garantindo acessibilidade, para que a gente possa fazer com que elas cheguem, essas aulas, essas coisas que a gente conversar aqui, cheguem em todos os lugares e a todas as pessoas. Então, a gente vai junto agora construir essa conversa, e o futuro da Amazônia, de fato, está na voz dessa juventude, né? Eu vou começar aqui apresentando quem está hoje com vocês junto conosco. Sou eu, que sou gestora e estrategista de projetos de impacto, Nina, que estou acompanhando vocês nessas jornadas todas, desde a primeira aula até aqui. E do meu lado tem a Pri Paraguaçu, que é diretora de sustentabilidade do Estúdio Escarlate, e uma pessoa muito importante na construção de toda a plataforma Chico Vive, do prêmio, na interface com os finalistas, na interface com os premiados, e aí nesse pós, em toda a jornada que a gente ainda está construindo, está só começando, né? Eu, antes de pedir para a Pri se apresentar, aliás, eu vou voltar, não, prefiro que a Pri se apresente logo. Amiga, se apresenta aqui, fala um pouquinho de você, e aí a gente volta para contar as histórias. Oi, boa noite.
Nina, boa noite, Bia, boa noite todo mundo. Eu sou a Priscila Paraguaçu, sou diretora de produção e sustentabilidade do Estúdio Escarlate. Estou trabalhando nesse projeto lindo que é o Prêmio Chico Vive já há algum tempo, que faz parte da plataforma Chico Vive, que envolve um ecossistema de legados, envolve a nossa gravação do longa, do documentário do Chico Mendes, envolve todo esse legado do Chico Mendes, que dialoga muito com essa juventude que a gente está falando justamente hoje. Força dessa juventude, né? Que há quase 40 anos atrás isso já era muito falado e hoje eu acho que o mínimo é a gente entender e afirmar e potencializar isso, né? Porque eles parece que são o gás da sociedade, da humanidade. E já trabalho na Escarlate há algum tempo. Minha formação é gestão de eventos e tecnologia da informação também, segurança do trabalho e sustentabilidade também. Eu acho que isso caminha muito junto, né? Dependente do projeto que a gente esteja fazendo, eu acho que isso é fundamental. E estou aí para contribuir com o que a gente precisar, caminhar junto com esses jovens, que é o nosso futuro. Pô, gente, tenho muita admiração pelo trabalho da Pri. Prazer trabalhar do lado dela, a gente aprende todos os dias. Passamos por muitos desafios para construir tudo que vocês estão vendo aqui agora e nos próximos passos, né, nas nossas próximas etapas. E a gente gostaria muito que vocês continuassem acompanhando a plataforma, continuassem nos acompanhando nas redes, acompanhando o site e todas as coisas que a gente vai fazer. Foi só a primeira edição do prêmio, então a gente sabe que tem muita coisa legal para ser construída. Temos parceiros incríveis do nosso lado e é importante que a gente sempre lembre que essa construção não é só por nós, né? Tem toda uma juventude engajada e que precisa estar sendo visibilizada a partir das nossas iniciativas. Por falar em juventude, quero trazer aqui, né, a história do Darlon, que é o nosso jovem vencedor do Prêmio Chico Vive na categoria Amazônia. E antes de falar da história dele, eu quero trazer aqui uma reflexão, né? Que a Amazônia ela é historicamente um território de violência, porque violência é o método utilizado pelos latifundiários, madeireiros, sojeiros, garimpeiros e toda essa gama de destruidores da floresta para ameaçar e matar lideranças que se levantam contra a opressão e exploração do povo e da natureza. Chico Mendes, Dorothy, Maria do Espírito Santo, Dema, Padre Josimo e tantas outras e outros mártires perderam aí a vida por enfrentar essa ganância, essa cobiça do grande capital, né? Eu estou trazendo Darlon aqui porque ele é uma liderança viva e resistente do território, mas Darlon foi ameaçado por defender esse território e fazer dessa ameaça uma coisa de conhecimento público, né? Então parece que foi importante para a gente e para ele, para a proteção dele, que ele tornasse isso público. Eu lembro que nas nossas muitas pesquisas, nas nossas muitas andanças para falar de Chico Mendes, para ter na ponta da língua todos os discursos que nos levam à reflexão e, de fato, ao engajamento do que é Chico, do legado de Chico ao longo do tempo, a gente se deparou com isso também, né? Chico foi uma liderança ameaçada e tentou tornar isso público. Ao longo do tempo, isso não foi ele não conseguiu fazer com que os jornalistas levassem em consideração o que ele estava falando, ele não conseguiu ter a história dele publicada, a ameaça dele levada a sério, né, para ser validada, de repente ele ser protegido, e aí veio o assassinato, né, então, para a gente é mais do que premiar uma iniciativa que faz muito sentido, porque o projeto do Darlon é um projeto que faz sentido para o território de Santarém, é um projeto que faz diferença na vida de muitos jovens, mas a gente também tem uma responsabilidade cívica mesmo, né, de garantir que todas as coisas que a gente possa fazer para que esse jovem seja protegido, para que esse jovem consiga ter a sua vida mantida, né, para que ele consiga estar contando ainda novas histórias, continuar protegendo o seu território, a gente precisa
tornar público o que aconteceu com ele, foi o que ele fez, e que bom que essa mídia hoje em dia, né, que esse jornalismo hoje em dia é mais comprometido. Darlon hoje vive, quando ele está no território, ele tem acompanhamento policial, né, ele é um cara que está sob proteção policial justamente para garantir que nada de ruim aconteça a ele, que nada de ruim aconteça à vida dele, mas é importante que a gente saiba que proteger essas lideranças, que falar sobre isso, falar sobre todas as coisas que acontecem na Amazônia e nos demais territórios brasileiros, é um passo gigante para a proteção dessas lideranças que estão à frente, mas também para que a gente torne público, torne mais, cada vez mais público o que vem acontecendo nesses territórios, né? E que é um sequestro de vida, é um sequestro de luta, é um sequestro de resistência. Então, quanto mais a gente fala sobre isso de maneira muito natural, mais a gente garante que essas pessoas vão estar aqui para contar histórias no futuro e para serem pessoas lembradas e para celebrar a mudança que nós estamos fazendo hoje. Conversando com o Darlon outro dia, ele falou para a gente que a gente perguntou para ele assim, Darlon, mas como é, né? Você tem 25 anos, tá nessa luta há 25 anos, porque ele também não se reconhece diferente do que ele é hoje, ele sempre quis estar presente nas lutas, ele sempre quis estar ali perto do coletivo que protege a floresta, ele sempre quis ser uma liderança jovem em prol da proteção dessa floresta. E a gente perguntou para ele, mas Darlon, a gente está no momento da vida em que a juventude não é tão engajada, a juventude não tem buscado, assim como você e eu, estar à frente de lutas e iniciativas que protegem o meio ambiente, que são a favor da proteção da floresta, da fauna e da flora. E aí, que estratégias são essas que vocês buscam para trazer esse jovem para perto? Darlon falou de uma maneira muito feliz que ele se utiliza da cultura, né? Das manifestações culturais e das iniciativas culturais para fortalecer o pertencimento ao território a partir desses jovens, mas principalmente para engajá-los em causas que são importantes para todo mundo. Então, a partir do projeto que ele participa, né, que ele lidera hoje como vice-presidente, ele faz diversos festivais, tem diversas iniciativas de teatro, dança, música, que aí é impossível fazer com que todos esses jovens não se envolvam. Ele estava contando uma história que uma dessas premiações, desses festivais que eles fazem lá, era de R$ 300, mas as pessoas gastam muito dinheiro para chegar no território e ainda investem uma grande grana nessas roupas, em toda a cenografia, em tudo que envolve participar de um projeto cultural, né? Porque para eles faz sentido, e a partir desses projetos, ele torna popular todas as iniciativas pelas quais ele luta. Então, eu não sei se, Pri, você lembra de mais alguma coisa da nossa conversa com o Darlon que você quer trazer para cá, mas eu acho importante a gente entender que essas estratégias são estratégias importantes de serem compartilhadas com outras pessoas, né? A cultura é um caminho para a gente construir Sim, dentro. eu acho que uma coisa que me marcou muito foi quando você perguntou para ele há quanto tempo que ele já estava nessa luta. Primeiro você perguntou quantos anos ele tinha. Ele falou 25. Falou, há quanto tempo que você está nessa luta e tudo mais. Aí ele foi te responder, quando eu falei que, nossa, na minha cabeça já veio 25 anos, porque ele já tem uma descendência muito guerreira que vem da família dele, da mãe dele, a história de vida dele, então ele já nasceu nesse berço. E isso é uma coisa que me impactou muito, porque que ele fala, né, que a gente vê que essas jovens lideranças que estão nesses territórios às vezes são quase inacessíveis. Então, quando a gente consegue dar voz para essas lideranças, é uma coisa assim muito sensível também, muito importante, muito valiosa. Quando a gente estava desenvolvendo as ideias do prêmio, o prêmio é feito por muitas mãos, né? Então, muitas mãos, muitas mentes. Quando a gente estava pensando, enfim, no conceito mesmo do prêmio, a gente entendeu que não precisávamos criar uma coisa nova. A gente precisava apoiar, premiar, potencializar, escutar, capacitar. Então, eu acho que
quando a gente está aberto para isso, de fato, a ouvir essas vozes, o Darlan é uma delas, mas a gente tinha 18 finalistas, que a gente conseguiu estar bem próximo deles, a gente criou um grupo que, hoje mesmo estava todo mundo se falando no grupo, só saudade e tudo mais, a gente criou um coletivo muito forte e muito potente, que de fato a gente está dando voz para todos eles, não só para os premiados. Então, é muito importante, sim, muito valioso. Eu vou fazer 40 anos ano que vem, fevereiro. Eu tenho quase o dobro da idade do Darlan. E é muito, muito rico para mim escutar, poder de alguma forma fazer a diferença na caminhada dele, não só na vida, na caminhada, na história, no que ele está construindo. Eu penso que é uma construção muito junta. E quando a gente fala de ecossistema de legados, isso representa muito bem. A gente criar esse ciclo, esse ecossistema de fato, unindo os nossos saberes, os nossos que a gente carrega, os nossos legados, que cada um sabe carrega. Quando a gente junta isso, é muito forte, é muito potente. E quando a gente pensa que somos poucos, quando a gente olha para o lado, em algum momento, diante disso, a gente se sente muito mais forte, muito mais potente. E essa é a força da juventude que a gente fala tanto, né? É isso, né? A gente já estuda isso há muito tempo, já está nessa luta há muito tempo, mas conhecer esses meninos de perto fez com que a gente crescesse, sei lá, mais 25 anos junto com o Darlon, por exemplo, e contando Sim, as suas histórias, né? Ficou sim, falando assim, cara, eu ganhei primos, irmãos, parentes que são meus mesmo, assim, fala, cara, é isso, a gente está conectado sempre por pessoas do bem, mas que quando a gente conhece de perto, cara, por que eu não despertei para isso antes? Por que eu nunca prestei atenção nisso? Porque era para a gente se conectar e, de fato, conseguir transformar isso em estratégia nacional, né? Que no fim do dia, essa floresta, nós somos floresta, é mais sobre tomar consciência de quem a gente já é e do que já é nosso, do que sim. de fazer uma coisa nova, como você falou, minha amiga. Sim, é porque eu acho que quando a gente pensa em sociedade, já me vem na minha mente, existe uma resistência, uma barreira, que a gente está, aos pouquinhos, a gente está derrubando isso. E, assim, eu entendo cada papel, o nosso como produção, instituição, projeto, como os parceiros, como vocês. Eu acho que essa conexão com eles é uma coisa que a gente vai construindo juntos e cada vez a gente vai ampliando mais isso, né? Porque a partir do momento que a gente abre a nossa escuta, entende que não adianta a gente criar mais algo novo, não, a gente já sabe o que é preciso ser feito. A gente já entendeu, a gente já estudou, é como você falou, a gente já estuda há algum tempo. E é uma junção. Quando eu falo na nossa união de saberes, é porque cada um tem uma história, cada um tem uma trajetória, sabe? E eu acho que a gente se conecta quando a gente chega nesse mesmo propósito. Então, quando a gente se une e a gente entende o nosso lugar, a gente potencializa, a gente mostra para eles, porque talvez eles nunca tenham escutado, quando a gente proporciona primeiras experiências para eles. A gente está potencializando muito isso e está dando voz para eles, a gente está escutando, está entendendo, a gente está escutando muitos, para de fato entender e saber como que a gente vai caminhar, como que a gente vai construir junto essa caminhada. E a gente já está entendendo. Boa, minha amiga, estou por alinhada, é sempre bom conversar contigo. E aí, aproveitando, pegando esse gancho do que você está falando, deixa eu só ter certeza aqui que está na tela certa. Um minuto. E volta a proteção de tela para a anterior, por favor. Essa não ficou boa também, não.
Claro. E aí, pegando esse gancho, Pri, eu queria saber de você, né, que está aí à frente tanto da execução do prêmio, como de algumas outras iniciativas do próprio Estúdio Escarlate, que conectam todas com a sociedade, né, através do audiovisual. Há questões que são importantes para a gente discutir, tomar conhecimento e deixar aí de lado alguns não saberes, e aí outras iniciativas de capital misto privado, como nosso parceiro Banco do Brasil, que tem a Agenda 30BB, né, que é uma série de compromissos ao longo do tempo, eleito mais uma vez o banco mais sustentável do mundo. Eu queria saber de tu, né? A gente falou de juventude, contando suas próprias histórias, de comunicação mobilizando territórios e de negócios que nascem na floresta. Mas tem um ator que pode fazer diferença enorme nessa equação, que são essas organizações privadas e organizações de capital misto. Muitas vezes essas organizações já estão presentes na Amazônia, direto ou indiretamente, e aí já tem algum negócio por lá, ou tem algum tipo de inserção já na comunidade local. Mas a pergunta que fica no ar para a juventude é como é que essas organizações de capital privado ou misto, elas podem apoiar ainda mais as lutas a favor da Amazônia, sem reproduzir ali lógicas de exploração, sem apagar saberes locais, e ajudando ali de verdade quem vive o território. Essas iniciativas que eu separei aqui, muitas delas são do próprio Estúdio Escarlate. Sei que a gente tem outras referências, eu quis trazer essa daqui porque eu acho que faria muito sentido, mas eu queria saber de você, né, que caminhos são esses que você entende como mais concretos e responsáveis por essas empresas e organizações de capital misto apoiarem essa Amazônia, essa juventude de forma mais consciente e consistente. Sim, eu acho que a plataforma mesmo em si, o prêmio, na verdade, foi um pioneiro, e o pioneiro que eu falo no sentido é de ser um experimento, mas que sempre em evolução constante. Por quê? Quando a gente pensou, que eu estava falando antes, quando a gente pensou em premiar, a gente tem que premiar e apoiar e potencializar e não criar uma coisa nova. Eu acho que instituições como a Escarlate, e outras produtoras, enfim, e agências, e pessoas e iniciativas, tá? No modo geral, eu acho que é a mediação com essas grandes instituições para a gente, de fato, fazer com embasamento tudo que a gente está se propondo, sabe? Então, a gente fazer toda essa questão em conjunção com a sustentabilidade de fato. O que é a sustentabilidade de fato? É toda essa empatia que a gente precisa ter, é a parte social, não é só seja uma gestão de resíduo, não, também, mas é toda uma liderança, uma governança sobre isso, uma gestão, enfim, em conjunção com a parte social. Isso tudo precisa estar envolvido. Então, quando a gente tem todo esse embasamento e consegue equilibrar, consegue incorporar isso num projeto, como eu te falei antes, como eu falei aqui para vocês, o ecossistema de legados, ele envolve capacitações, mentorias, formações, isso faz com que todo esse legado ele seja de fato seguido, porque se você capacitar esses jovens, além de ouvir, você capacitar, você cada vez mais poder promover a inclusão deles, a evolução mesmo deles, eles são muito jovens. Então, quanto mais a gente puder potencializar a educação deles, que vai até a educação ambiental, eu acho que isso é muito rico, no sentido de você fazer um projeto que ele está englobando tudo. O prêmio é um evento, sim, sim, mas é um evento que ele é construído por muitas mãos e ele vai ser costurado caminhando até a próxima edição, porque um complementa o outro. Então, quanto mais formatos de eventos, de produções de audiovisuais sustentáveis, uma das ações do ecossistema de legados da plataforma foi o lançamento do Manual de Sustentabilidade do Audiovisual. Então, hoje, a gente pensa que existe uma resistência quanto à informação, mas a gente tem poder da informação, da comunicação. Então, hoje existe disponível para qualquer produtora, qualquer pessoa baixar na nossa plataforma esse manual, para você ter todas as informações e os caminhos
para você, de fato, praticar a sustentabilidade envolvendo a sua temática. Então, eu acho que o ator principal é isso, é essa mediação, é essa iniciativa de cada vez ter mais projetos significativos, conscientes, construtivos, coletivos, que também isso é uma palavra muito importante. Eu acho que a gente está aqui para, com a nossa entrega, eu acho que a gente está aqui para mostrar que é possível, sim, sabe? Potencializar, escutar esses jovens, ao invés de ficar criando projetos novos, não. Entendemos que esse caminho existe, esse caminho é muito potente. Sempre bom ouvir você. Eu estou de acordo, acho que esse é o caminho que a gente tem, e eu acho também que pode ser o único possível, né, não tem muita coisa para se fazer diferente disso, porque não tem mais um planeta, né, eu acho que isso a gente vai ver nas próximas telas, foi uma conversa também que a gente teve com o Darlon, então ou a gente se organiza agora, ou não vai sobrar mais nada para a gente fazer, para a gente ver, para a gente realizar, nada que seja possível. Vamos lá, gente. Quem se importa? Se vai ter água potável, Eu me importo. se vai vir chuva, Eu me importo. ou se virá chuva demais. Quem se importa? Eu. Eu. Quem se importa se as pessoas são respeitadas? Eu me importo. Se o mundo está adotando energias renováveis, se estamos olhando não só para a Amazônia, mas para todos os nossos biomas. Eu me importo. A gente se importa. A gente, que faz parte do banco mais sustentável do planeta, se importa. É por se importar com eles, com elas, com toda a forma de vida, que a gente apoia projetos que diminuem a emissão de carbono, que a gente fala de um jeito que todo mundo entende, que a gente tem mulheres na nossa liderança. E é por se importar que a gente abraça a sustentabilidade, não só no meio ambiente, mas nos nossos negócios e na vida das pessoas. Sabe quem mais se importa com isso? Eu me importo. Eu. 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 Tchê. A gente. Eu. 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 Eu me posso. A gente se importa. Se você também se importa, junte-se a nós. Banco do Brasil. Para tudo que você imaginar. Nosso parceiro se importa assim como a gente, né? E que bom que ele existe para apoiar iniciativas como essa. E aí, minha gente, ao longo desse ciclo que a gente passou aqui, dessa conversa, a gente foi chegando em algumas conclusões que parecem convergir com a mesma ideia, né? Impacto real no território acontece quando essas forças caminham juntas. Então, a gente pode resumir assim, né? Audiovisual, ele amplia a visibilidade, a comunicação mobiliza as pessoas, o empreendedorismo sustenta a floresta em pé, e o apoio público-privado faz toda a diferença. Aí, ainda conversando com o nosso amigo Darlon, ele trouxe mais um fator para somar com tudo que a gente aprendeu nessas aulas, né? Que é a juventude e as mulheres, elas precisam estar unidas a essa luta, porque não existe luta pela floresta sem esses atores importantes. Mulheres são historicamente mais mobilizadoras, são mais organizadas, são as que tomam iniciativa para realizar coisas como essas, não à toa, se a gente olhar para esse coro dessa sala, maioria mulher. E aí eu queria saber, né? Já temos 5 pontos que são pontos juntos que viram essa receita em defesa da Amazônia. A provocação que eu quero fazer para a Pri, que é minha dupla parceira aqui nisso, mas também uma jovem que está realizando muitas coisas em prol dessa natureza que a gente quer ver no futuro, é, olhando na tua experiência com sustentabilidade, atuação em organização privada e capital misto, Pri, que outro item você colocaria nessa receita para gerar impacto real no território? Isso pensando em futuro, pensando em juventude, pensando em floresta viva, e aí também deixando aberto, caso alguém queira contribuir via chat, para que a gente também aumente aí essa receita e tenha talvez uma cobertura nesse bolo. Sim,
Vou falar minha melhor frase, que eu mais amo, que é o poder da comunicação, só que eu vou dar uma especificada. É a comunicação não violenta, que eu já tinha até falado anteriormente, e acessível, porque eu acho que a comunicação, a informação, ela precisa estar clara para todos, qualquer um de nós. Então, a comunicação não violenta e a acessibilidade, elas caminham juntas, junto com a inclusão social, através da nossa realização, da nossa execução, da nossa entrega de um evento, de um projeto completo, como eu falei, da sigla ESG, que envolve tudo isso que a gente está falando. Então, se a gente tem um pouquinho de cada um, complementando com a nossa comunicação não violenta, acessibilidade, inclusão social e a democratização do acesso, ó, eu acho que essa receita está praticamente completa. Eu vou ajustar aqui com a sua contribuição, porque eu acho que ela foi pertinente, foi cirúrgica. Quando a gente fala de democratização de acesso, a gente fala também disso que a gente está fazendo aqui agora, né, minha amiga Pri? Que é junto ter essa tradução, mas também um manual do audiovisual sustentável, que foi uma coisa que vocês fizeram recentemente, que fez todo sentido, para que todos os atores que estão fazendo produções consigam ter, eu escrevi aqui em algum lugar, consigam ter dentro das suas produções a sustentabilidade garantida. O impacto positivo, né? Que não seja sempre quando finaliza um projeto que você vai fazer um levantamento, nossa, não dá. Então, eu gosto muito dessa palavra também, esse impacto. Qual é o impacto que você quer fazer parte? Eu quero ser do positivo, nada negativo não combina com a gente, né? Não dá. E ninguém, eu acho que nenhum ser humano, se você faz essa pergunta assim, sabe, para você, pense em você, pensa no seu trabalho, pensa na pessoa que você é, porque eu acho que é um conjunto. Pensa no ser humano que você é. Qual é o impacto que você quer gerar para a sociedade, para a sua família, para os seus amigos, né? Para o meio ambiente? Vamos lá. Não é negativo. Então, vamos entender os caminhos que a gente tem para chegar nesse impacto positivo. E eu acho que quanto mais informação, de fato, esse é o caminho: informação, inclusão, democratização. E é isso. A gente vai pegando esses pilares, vai agarrando neles e vamos nos fortalecendo e caminhando. Pois é, eu fico pensando nisso, né? Recentemente, na COP, estávamos todos aqui na COP, e aí, recentemente, na COP, eu estava participando de uma palestra com o Guilherme, ele é uma liderança importante dessas andanças, e ele estava falando, cara, se a gente não pode deixar um mundo melhor para os nossos filhos, vamos deixar filhos melhores para esse mundo. Então, quando você fala de impacto real no território, eu acho que também perpassa por não só se preocupar com quem está vivendo da e na floresta diretamente, mas também com essas outras crianças que a gente está formando, que não estão diretamente ligadas à floresta, mas que vão exercer futuramente um papel importante na preservação dela, né? Serão tomadores de decisão, serão pessoas em cadeiras importantes e relevantes. Que legado, que história a gente está passando para essas crianças, que consciência a gente está passando para essas crianças através não só dos nossos projetos, porque eu e você, por exemplo, estamos ligadas diretamente a projetos que fazem impacto e têm sustentabilidade na veia, mas também nos nossos comportamentos, nas nossas posturas, no que a gente consome, no que a gente leva para casa, na consciência desse recurso que a gente tem acesso. Eu acho que é um desafio grande, né? Eu tenho dois adolescentes, um de 15 e um de 13 anos, e é um desafio grande, assim, para os meus filhos, mesmo não sendo eu uma pessoa excessivamente privilegiada, né? Tenho meus privilégios por ter um emprego, por ter, né, uma carreira consolidada, mas não ter acesso a muita grana para esses meninos, mas eu sempre levo essa provocação para dentro de casa. A gente está pedindo uma coisa nova, mas a gente está precisando. E não é precisando, tipo assim, recriminando que o menino quer um tênis novo. Às vezes é precisando de 30 pacotes de biscoito no mesmo dia, e biscoito é o melhor alimento para a gente estar comendo mesmo, do mínimo para o macro, sabe? A consciência não é só do recurso macro, assim, meu filho, isso aqui a gente está gastando água demais, não é bem isso, mas sobre esse consumo exacerbado daquilo que não faz sentido. Será que é esse caminho mesmo que a gente quer? Será que a gente precisa mesmo disso?
Então, levar essa reflexão. Outro dia a gente estava conversando sobre água, e aí eu tenho um maiô, e eu estava lavando muitas vezes, aí meu filho falou assim, mãe, mas que desperdício. Você está lavando esse maiô muitas vezes, que desperdício de água. Eu falei, meu filho, mas eu estou lavando o maiô dentro de uma bacia, na água que, enfim, né, que já tá aqui, uma água de sabão, estou só esfregando muitas vezes, porque ele está sujo. Aí ele, mas então você está dizendo que o rio que você estava lá em Belém é um rio sujo? Porque esse maiô estava no rio. Aí eu falei, meu filho, não é esse tipo de problematização que a gente precisa fazer, né? A gente está falando de uma água que tem barro, e barro tem uma cor, e essa cor, de fato, se é uma roupa branca, verde, azul, é uma cor que vai deixar minha roupa manchada. Eu não estou falando que o rio está sujo. E aí eu fico pensando, né? Como eles têm capacidade também de distorcer discursos e até colocar a gente numas ciladas para parecer que nosso discurso é vazio. E olha que ele tem 15 anos. Então, é para a gente prestar atenção também que o papel que a gente tem, né, a gente exerce, é um papel também de combater as distorções do que a gente fala, e para distorcerem daqui para ali, né? A gente sabe que inteligência artificial está aí, recursos estão aí, às vezes eu estou falando aqui para você, há impacto positivo, sabe-se lá Deus em que recorte isso vai ser colocado, e sabe-se lá Deus como isso chega nas pessoas, mas eu me peguei numa missão muito importante, que é, cara, essa criança, ela tem uma capacidade de transformar o que eu estou falando numa coisa negativa num pulo, né? Então, eu preciso tomar cuidado com como eu levo as coisas para ele, e preciso também estar muito atenta a como ele está recebendo isso e como ele vai usar isso no futuro. E é uma criança que não tem nada a ver. Eu estou falando tudo isso para falar sobre, cara, a gente tem que prestar atenção que são essas pessoas que daqui a pouco vão estar concorrendo a governo, concorrendo à prefeitura, que meu filho pode ser um governador, pode ser um prefeito, pode ser um vereador, pode ser uma liderança territorial. E que discurso é esse que ele está levando? Como é que ele está aprendendo a levar adiante as coisas que ele aprendeu? É uma responsabilidade totalmente minha, isso também é impacto. Então, acho que quando as pessoas me perguntam, né, Nina, mas como eu posso fazer impacto? É uma resposta na ponta da minha língua, assim, cuida das crianças, cuida das pessoas que estão ao seu redor, dessa juventude, sabe-se lá Deus com que discurso vazio tá, e como tá levando adiante as coisas que está aprendendo e ouvindo por aí. Eu tenho uma adolescente também de 16 e que a gente troca muito, ela é muito curiosa, ela quer saber de tudo, ela me pergunta tudo, e eu acho que eu estou plantando uma sementinha nos jovens do futuro. Eu trouxe de Belém para ela uma impressa, uma carta, uma réplica, né? Uma reprodução da carta aos jovens do futuro que o Comitê Estudantes tem, e aí ela ficou toda, ela, mãe, séria, aí lemos juntas, e assim, ela ficou impactada do quanto que tudo que ela leu era verdade, estava acontecendo de fato. A gente estava. Atual, né? Para uma carta de passado. Sim, e daí é engraçado, né? Porque ela, antes de mim, se não fosse por mim, ela nunca tinha escutado falar de Chico Mendes na vida. Então, já diferente de mim, que meu pai já falava de Chico Mendes. Então, eu acho que quando a gente pode fazer esse link com as nossas crias, né? Que é o que vai ficar. A gente está indo, somos mais velhas. Eu até tive filho nova, com 22, mas a lei natural da vida, né? É a gente ir antes. Então, eu acho que a gente precisa, de fato, plantar essa semente. Porque os jovens de hoje, a não ser os que vivem em territórios pertinentes a isso, eles não sabem quem é Chico Mendes. Tem adultos que não sabem quem é Chico Mendes, quem foi Chico Mendes. Então, a nossa missão já começa dentro de casa, né? Formando essas futuras lideranças. Pois é, a gente fala sempre isso, né? Quando a gente fala de fazer impacto no território, não é necessariamente pegar o jovem no território que já vive e respira floresta, já ouviu falar muito disso, é mais tipo do território para que essas outras pessoas estejam presentes. Eu trouxe aqui para casa, né, o que fez sucesso das muitas coisas da COP, foi o álbum da COP, né? Existiu o álbum da Copa, que aí tinha os jogadores de futebol. Eu trouxe o álbum da COP, que tem os grandes líderes que combatem a crise climática. Cara, que fez muito sucesso, porque é uma experiência que já é consolidada entre a juventude, já faz muito sentido para eles, né, completar ali o álbum, já sabem a história de todos os jogadores, mas o da Copa tinha Tchai, por exemplo, que eles nunca
tinham visto, nunca tinham ouvido falar, né? Tem o Ailton Krenak, então foi uma forma também da gente engajar aí, trazer uma consciência dessas pessoas que foram atores e são atrizes importantes nessa mobilização, mas que estão na mesma idade que eles, mas que estão na mesma, vivendo no mesmo tempo que eles, só que em pontas, né, diferentes dessa equação. E aí, Pri, minha amiga, para fechar, eu queria deixar uma mensagem bem prática e bem efetiva para essa juventude que a gente está conversando aqui, né? Tudo que a gente viveu nessas aulas e nessa mesa, principalmente, mostra uma coisa. As ideias que nascem no território, elas não são só um sonho, elas são um caminho. Quando um jovem olha para o lugar, enxerga potência, seja numa história, numa cultura, numa manifestação cultural, né, numa luta, num produto da floresta, no jeito de cuidar da comunidade, isso pode e deve virar um projeto, deve virar um trabalho, né, à toa que é o... Isso é por quê? Porque fortalecer esse território não é só denunciar o que destrói, né? Também é construir o que sustenta. E sustentar, quando eu falo de construir o que sustenta, é o que sustenta a floresta em pé, é o que sustenta a cultura viva, é o que sustenta essa juventude no seu lugar, com dignidade, né? A juventude do território, e o que vai nos sustentar para ter um pouco mais de ano de qualidade, né? Então, minha mensagem é: nunca subestimem uma ideia que vocês têm. Eu acho que ao longo dessa jornada, essas 3 aulas e essa quarta, a gente já entendeu que não tem ideia ruim, seja ela voltada para um projeto cultural, voltada para um projeto audiovisual, voltada para comunicação. Não existe ideia ruim quando o objetivo é comum, que é proteger isso que a gente tem, para que a gente tenha mais qualidade, continue usufruindo do planeta que a gente conhece, né? É importante que a gente comece pequeno mesmo, que a gente teste, que a gente conte a história do território com a nossa própria voz, que a gente busque formar uma rede, que a gente busque formar uma parceria, que a gente busque apoio, porque tudo isso vai fazer a Amazônia do futuro. E a Amazônia, o Cerrado, a Mata Atlântica, a gente fala da Amazônia porque de fato é o nosso foco aqui agora, né? Porque está no centro das discussões pós-COP, mas a gente está falando de território do futuro mesmo. É daí que vai nascer cada jovem que transforma a sua vivência em uma ação concreta. E Chico Mendes, que é essa pessoa que talvez sua filha, os meus filhos não fossem conhecer se não fosse por nossas vozes, ele está vivo. E ele está vivo porque a ideia de Chico Mendes era fazer com que essa juventude se mobilizasse. E ele está aqui para fazer essa ponte, né? A mensagem de Chico, né? O pedido de Chico, ele está fazendo essa ponte que nos trouxe essa conversa essa noite, que vai nos levar a muitas outras conversas ao longo do tempo, né? Quando a gente conversou com o Darlon, a gente pediu para ele deixar uma mensagem para essa juventude amazônida, né? A juventude conterrânea dele, especialmente para quem queria contar suas histórias e defender esse território para construir esse futuro. E aí Darlon falou para a gente, né? Juventude, não tem outro planeta, só tem esse planeta. A gente precisa aprender a pensar como a floresta pensa. A gente precisa entender como é a vida além da nossa vida. Perceber que nós não somos o centro de tudo, e com isso a gente vai perceber também que essa relação vai ficar de fato mais sustentável. Então é um convite para nós, juventude, mas também para os nossos filhos, para quem está em casa, para quem está aqui com a gente, ouvindo e participando dessa aula, para que a gente perceba que a floresta ela está falando o tempo todo, ela está dando sinais o tempo todo, a natureza dá sinais o tempo inteiro. A gente está percebendo frio, está chovendo granizo agora em São Paulo, né? 120 voos cancelados só em Congonhas, mas veja bem, a gente está em dezembro. Então, a natureza está conversando com a gente precisa entender que nós não somos o centro do universo, né? A natureza está tentando deixar uma mensagem, conversar conosco há bastante tempo, e já passou da hora da gente ouvir. Então, será que vale a gente sair da gente, pensar como a natureza, cara, está acontecendo isso, o que é que precisa ser feito para que o próximo passo seja dado? Porque isso é nossa casa, esse planeta aqui não tem outro habitável, né? Então, se está todo mundo pronto para, sabe-se lá Deus o que vai acontecer caso a gente esgote todos os recursos? Acredito que não. E aí, Pri, eu vou deixar aqui, né, a minha mensagem, né, o que é que eu acredito. Eu acho que, para além de pensar que só tem um planeta,
a gente precisa passar por cima de alguns preconceitos mesmo. E quando eu falo de preconceitos, não é o povo lá da floresta, são as outras pessoas conterrâneas desse único planeta que a gente vive, só que ele é muito grande, fazendo o que elas podem fazer de melhor para que todos nós possamos colher isso, né? Não é a galera lá da Amazônia, não é a galera lá da Mata Atlântica, de outros territórios, dando o melhor que elas podem em prol desse planeta, que é a única casa que a gente tem. Então, deixar de lado essa coisa do não estou vivendo a floresta, não é um problema meu. Como é que a gente transpõe isso, entende? Que alguém está fazendo alguma coisa um pouco mais de incidência do que a gente, que está numa outra ponta. Hoje, a minha capacidade é influenciar as pessoas, a levar conhecimento para que a gente possa lutar junto, é transmitir, né, traduzir mensagens que parecem complexas, para que jovens em comunidades de todo o Brasil consigam captar essa mensagem, se engajar nessa luta que também é nossa. A missão da PRI é transformar isso em audiovisual, é fazer com que tudo que a gente fala se transforme em ideia, se materialize, para que da melhor maneira possível a mensagem seja passada, é articular, né, parceiros, financiadores, stakeholders, para que esses parceiros se comprometam, como nós também já estamos comprometidas nessa missão. Então, que tal, né, eu gosto de pensar assim, que tal, né? Que tal se a gente eliminar esses conceitos e preconceitos que nos afastam de um senso comum de planeta, né, que é essa casa única que temos, e nos aproxima ainda mais dessa luta que, se ela for coletiva, a gente chega um pouquinho mais longe, né? Essa é a minha mensagem. Eu queria saber de você, minha amiga, na sua experiência com sustentabilidade e com diálogo com o território. Que mensagem final você deixaria para essa juventude amazônica sobre o futuro? A Amazônia, ainda mais também todas as outras, né, que a gente não está falando só com a Amazônia hoje, mas sobre o futuro, sobre floresta viva, sobre oportunidades sustentáveis, para que a gente encerre com essa mensagem aqui e deixe essa reflexão na cabeça de todo mundo que está nos ouvindo agora. Bom, gente, eu vou complementar uma ideia que você finalizou aí, que na verdade você falou, nunca subestime sua ideia. É verdade. Cada projeto eles levam tanto tempo para ser construído, pensado, para até se consolidar e executar. Então, a gente de fato precisa acreditar que a gente tem voz, acreditar que a gente consegue, através de inúmeras parcerias. O prêmio é de muitas pessoas. O Chico vive, de fato, está vivendo muito entre nós. Então, sintam-se fortalecidos, porque não estão sozinhos. E a outra é a frase do Chico Mendes, que eu amo, assim, eu penso muito nela sempre, é que ele falava que, no começo, ele pensou que estava lutando para salvar as seringueiras, depois ele pensou que ele estava lutando para salvar a floresta amazônica, depois ele pensou um pouquinho melhor, isso num espaço muito curto de tempo, de que ele estava lutando para salvar a humanidade. Então, que a gente se sinta natureza, a gente não faz parte da natureza, a gente é a natureza. Se cada pessoa do universo, gente, quantos bilhões, infinitas pessoas, eu não consigo chegar a um número específico, uma média, mas se cada pessoa fizer uma coisa que seja, porque isso não acontece, já é uma mudança muito significativa. Essa questão da crise climática é uma coisa que, a cada dia que passa, ela vem me assustando, porque acho que quanto mais eu aprendo, eu pesquiso, eu trabalho, eu articulo, eu vivencio nesses últimos tempos, eu de fato estou ficando assustada, porque a natureza ela já está dialogando, gritando, quase vai derrubar a gente em algum momento, porque já está indo para todos os níveis. Então, a minha maior mensagem é que cada um se sinta parte de verdade. A humanidade ela é muito forte, ela é muito potente quando todo mundo se une. Então, vamos nos apropriar da nossa natureza, completa, por completo, que daí a gente, de fato, vai fazer essa diferença que está gritante. Então, vamos nos unir, vamos, de fato, entender a nossa rede, nosso lugar, nosso caminho, nos fortalecendo, semeando, plantando
e caminhando para um futuro melhor. Minha amiga, sempre bom trocar com você. Gente, É, com certeza. Gente, a gente está chegando no final. Foi um prazer passar por toda essa jornada com vocês. Obrigada para quem ficou aqui com a gente até agora, para quem vai entrar aí e saber mais, porque eu tenho certeza que isso não se esgota agora. Quero agradecer a atenção de quem ficou aqui, a atenção da Bia, que nos acompanhou nessa jornada ao longo desse tempo. Obrigada, Bia. Obrigada a todo mundo, obrigada a Pri, a todo mundo da Escarlate, que é um monte de gente fazendo coisa bonita, ouvindo gente bonita e fazendo acontecer as coisas que a gente acredita que podem fazer sentido, que a gente continue realizando. Quero agradecer ao Banco do Brasil, nosso principal parceiro e patrocinador, ao governo federal, todos esses parceiros que estão conosco, né? Cidade de São Paulo, Prefeitura de São Paulo, Instituto AIA, Pachamama, Instituto Alok, Teatro Cultura Artística, que foi palco do nosso espetáculo lindíssimo de premiação desses 6 jovens, mas que, sem dúvida, os 18 finalistas representavam puro suco do Brasil, na melhor maneira de se dizer, né? A gente se emocionou muito. O próprio Estúdio Escarlate, que desde a ideia zero, a Joana e todas as pessoas que estão do lado dela, que desde o momento zero tiveram uma ideia e foram costurando isso ao longo do tempo, e essa ideia ainda está se maturando. Eu acho que esse é um tipo de projeto muito vivo, em que as coisas ainda vão acontecer, o que vai acontecer já está acontecendo, mas outras coisas irão acontecer o tempo inteiro, que a gente tenha força, resiliência, para chegar lá onde a gente precisa chegar da melhor maneira possível. E a vocês que ficaram aqui até agora, continuem junto conosco, acompanhem a gente nas redes sociais, mas principalmente ouçam a Pri, não desistam das ideias de vocês, não tem ideia ruim, e às vezes a gente acha que o impacto é desse tamanho, mas aí, assim como o Chico, começa com o Seringal, depois vira sobre floresta, depois vira sobre humanidade, e o impacto está até hoje super real na nossa vida, né, Pri? Sim, obrigada também, é uma honra, estou muito grata, muito feliz de estar participando mais uma vez. E é isso, muito obrigada. Chico vive. Chico vive. Boa noite, gente. Boa noite.